Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de biologia do segundo bimestre. E o tema dessa aula é genética. Pessoal, genética é um assunto muito legal, muito interessante, mas é bastante denso também, é bastante informação. Então, é preciso que preste bastante atenção desde o começo. Se precisar, pausa o vídeo e volta para assistir de novo. Tudo bem? Então, vamos lá. O que é genética? Genética é a área da biologia que estuda as leis de hereditariedade, ou seja, como as características presentes nos genes são transmitidas de geração a geração. O que isso quer dizer? É a área da biologia que estuda a transmissão das características dos pais para os filhos, dos avós para os pais, dos bisavós para os avós, certo? De geração em geração, tudo bem? E genes, né? Eu marquei ali essa palavrinha nova, genes. É um segmento de uma molécula de DNA responsável pelas características herdadas geneticamente. Meu Deus, professora, o que isso quer dizer? Gente, genes é um pedacinho do DNA onde fica guardada a característica. Então, por exemplo, um pedacinho do DNA da professora determina que ela vai medir 1,54 m, por exemplo. Tudo bem? E esse pedacinho eu posso ter transmitido hereditariamente para o meu filho, certo? Para quem não se lembra, não sabe o que é essa tal de molécula de DNA, eu trouxe aqui algumas imagens dela, tá? É essa imagem, essa molécula aqui, que tem formato de escada retorcida. Não se preocupem com ela no momento, é uma molécula importante, mas nós vamos estudá-la mais profundamente mais para frente, tudo bem? Então, vamos continuando. Eu trouxe algumas aplicações da genética. Por que a gente estuda genética, tá? Então, tá lá. E é muito amplo. Então, eu marquei só alguns. Genética médica e terapia genética, engenharia genética, melhoramento genético das espécies. A genética é só da espécie humana? Não. Dá para entender, para estudar a genética de todos os seres vivos. Transgênicos, análise de DNA, entre outras, tudo bem? Então, por exemplo, uma doença que pode ser transmitida geneticamente, a diabetes. Diabetes, eu posso saber, descobrir se eu tenho tendência a ter diabetes ou não. O câncer também é uma doença que pode ser transmitida geneticamente. Então, eu já posso ir a um médico para ele fazer esse estudo genético e me mostrar e me dizer se eu tenho tendência a desenvolver o câncer por conta dessa minha característica hereditária, dessa minha herança hereditária. Tudo bem? Então, aqui também só registrem, tá? Não é nada que vocês precisem se preocupar no momento. Muito bem. Gregor Mendel é um cara que ficou conhecido como o pai da genética. Isso porque ele foi o primeiro a começar a realmente entender como acontece essa transmissão das características, tá? Então tá lá. Gregor Mendel foi um biólogo, botânico e monge austríaco que ficou conhecido como o pai da genética. Isso porque lá em 1865 ele fez um estudo de mais ou menos 8 anos com ervilhas. Como assim ervilhas? Sim, aquelas ervilhas que a gente às vezes compra, né, na lata, aquelas ervilhas, aquelas bolinhas verdes, compra no supermercado a latinha, que vem na pizza, que vai na salada, tá? Então, aquelas plantinhas, foi com elas que ele fez o estudo. Às vezes a gente não sabe, né? Mas as ervilhas, elas têm muitas variedades diferentes. Então, por exemplo, tem lisa, tem rugosa, tem amarela, tem verde, tem alta, a planta baixa, entre uma variedade de características. O Gregor Mendel estudou várias delas, nós vamos escolher uma só para a gente estudar, mas eu tô trazendo aqui, vou deixar disponível para vocês depois, esta imagem
que tem todas as características que Gregor Mendel estudou das ervilhas. Vou deixar a imagem disponível depois, só ela para vocês. Tudo bem? Então vamos lá. Eu escolhi aqui para nós estudarmos a característica semente lisa e semente rugosa. Por quê? Porque é a característica que mais cai nos vestibulares, tudo bem? Mas pode cair qualquer uma delas, então é legal dar uma olhada lá. Semente lisa, todo mundo sabe, semente lisinha, né? E semente rugosa, com rugas, né? Igual maracujá envelhecido, tem aquelas rugas. Então, a semente lisa, semente rugosa. O que o Gregor Mendel fez? Ele cruzou essas duas variabilidades de ervilha. Como assim cruzou? Desse jeito mesmo, pessoal. Pegou a parte masculina da plantinha de uma e colocou na parte feminina da plantinha de outra. Tudo bem? O que aconteceu? Ele fez, então, o primeiro cruzamento com sementes lisas e sementes rugosas. Deste primeiro cruzamento, nasceu a segunda geração, né? Nós chamamos de segunda geração. E aí, deste cruzamento, o resultado foi 100% semente lisas. Mas espera aí, Gregor Mendel perguntou, como que isso aconteceu se eu cruzei lisa com rugosa? Onde é que foi parar a característica rugosa? Porque todos os filhotes, né, todos os brotos desse cruzamento saiu sementes lisas. Onde está essa característica? Foi então que Gregor Mendel resolveu fazer o cruzamento do cruzamento, ou seja, pegou essas plantinhas aqui, esse 100% de semente lisas e cruzou entre si, tá? Para os alunos entenderem, eu costumo falar que cruzou irmão com irmão. Aqui nas plantinhas não tem problema. E daí, então, ele cruzou essa semente lisa com essa semente lisa e veio a terceira geração, que deu o resultado de 75% semente lisas e apareceu aí 25% semente rugosas. Muito interessante, não é? Então, apareceu de novo a característica semente rugosa. O que nós observando esse esquema, a gente consegue observar? Nós observamos que existem características dominantes, que dominam sobre outras que são chamadas de recessivas. Então, característica dominante é a dominante, né? E a recessiva é aquela que fica escondidinha. No caso do exemplo do Gregor Mendel, a semente lisa, que foi aquela que apareceu 100% no primeiro cruzamento, é a dominante. E a característica semente rugosa seriam, então, as recessivas, característica recessiva, mais fraquinha, que fica escondidinha. Tudo bem? Por isso, algumas características pulam gerações. Então, por exemplo, na espécie humana, a cor dos olhos claro, né? Olho azul ou olho verde, é uma característica recessiva. E a cor dos olhos castanhos é uma característica dominante. É por isso que às vezes os nossos avós têm os olhos claros, nossos pais não têm, e nós, né, os filhos, eles nascem com olho claro. Por quê? Porque olho claro é uma característica recessiva e pode acontecer como no primeiro cruzamento de Gregor Mendel, em que a característica pulou uma geração. Tudo bem? Muito bem. A partir deste experimento, Gregor Mendel trouxe a sua primeira lei, a primeira lei de Mendel, ou lei da segregação dos fatores. Essa lei diz o seguinte: cada característica é determinada por dois fatores que se separam na formação dos gametas, onde ocorrem em doses simples. Pessoal, eu quero que vocês registrem no caderno
essa primeira lei, né? Essa fala, essa definição. Então, registrem no caderno de vocês esta definição da primeira lei de Mendel. Mas não se preocupem com ela, porque eu vou preparar uma videoaula só para falar da primeira lei de Mendel. Tudo bem? Para não ficar muito extenso, muita informação para vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Registrem as dúvidas, registrem todas as informações que julgarem necessárias, tudo bem? Forte abraço e bons estudos!